Oi, gente. E o Romeu Zema, hein? Aparentemente, ele que fala tanto em Estado mínimo, né? Ele tem uma utilidade clara para o Estado agora. Né? O Estado pode fazer um investimento de 41 milhões de reais para reformar a estrada que leva ao sítio de sua família. O Rancho Zema, né? O rancho luxuoso, né? A gestão vai investir no recapeamento de rodovia que vai da cidade natal do chefe executivo até a propriedade dele, né? É o mega rancho, né? Assim, o uso do Estado para benefício próprio. E se não bastasse isso, ele deu um reajuste a ele próprio e aos secretários dele de 300%, enquanto não dá reajuste nenhum a aos professores, aos funcionários, a praticamente todo mundo, né? Vamos ver aqui a fala do Romeu Zema e eu vou reagir e, obviamente, ter que rebater. Mas vamos lá. Questão do aumento salarial aprovado pelo senhor, né, no aumento do seu salário, no aumento do salário dos secretários, nós tivemos também aumento na Assembleia, no salário dos deputados e alguns ouvintes. Eu vou pegar a última mensagem que chegou aqui, é um professor que sempre participa com a gente, mas pediu para não ser identificado. Ele falou: olha, Thalita, eu queria que o governador comentasse sobre esse aumento aí e os professores que não podem ter aumento, mesmo que de forma escalonada. E ele tá falando, a gente lembra muito bem quando o governador dizia que o Estado não tinha dinheiro. A gente recebeu na semana passada, governador, o Guilherme da Cunha, hoje secretário de Desenvolvimento, responsável, né, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, ele que tá no cargo aí de secretário executivo, que defendia esse aumento dizendo, olha, o governador teve coragem, porque esse aumento ele não era feito e aprovado há muitos anos e agora nada mais foi realizado um reajuste justo, das palavras dele. Queria que o senhor comentasse, que o senhor falasse para esses professores que estão nos mandando mensagem aqui, como equilibrar esse aumento no salário do senhor e dos secretários com essa ânsia da classe dos professores pedindo aumento e desejando o aumento a cada mês. Bom, Thalita, primeiro eu quero salientar que eu gostaria muito que todos os professores de Minas estivessem ganhando muito mais do que ganham hoje. Você poderia cortar em outras áreas, tipo no investimento no que vai ser lá na cidade, onde você tem um rancho, né? Cortar dinheiro daí, cortar dinheiro em outros setores e investir no salário dos professores, né? Quem sabe não dá tantas isenções fiscais aos seus amiguinhos do empresariado, não é? Mas isso daí significaria valorizar mais os professores do que os seus interesses pessoais e o dos seus amiguinhos empresários. O que é que eu estou falando? Isso não faz sentido para o Romeu Zema? Óbvio que não. Seria muito fácil eu fazer como o ex-governador que me antecedeu fez. Eu podia fazer um aumento de 40% e amanhã simplesmente não pagar. O que ele fez foi exatamente isso. Eu já disse que eu sou um governador responsável, que eu só farei aquilo que o fluxo de caixa permitir. E nós tivemos... Aparentemente, o fluxo de caixa permite investimento de 41 milhões de reais, uma obra lá no Rancho Zema e aumento do seu salário e dos seus secretários em mais de 300%, né? É interessante isso, né? Muito interessante. Há espaço assim orçamentário para esses investimentos, né? Para aumentar salário de professor que recebe abaixo do piso, não tem espaço. Sim, um reajuste muito grande, não vou esconder aqui, para os secretários, porque um secretário de educação, igual o Igor Alvarenga, estava ganhando menos, Thalita, do que um secretário de educação municipal de qualquer cidade de Minas. Será que isso é justo? Será que isso vai atrair bons secretários aqui para Minas? Será que pagar professores abaixo do piso salarial incentiva pessoas qualificadas, pessoas interessadas em estudar, em buscarem a profissão de professor? Ou
quando as pessoas percebem que professores ganham abaixo do piso salarial, as pessoas pensam, ih, rapaz, eu vou fazer alguma outra coisa que não seja docência, né? Porque manter os salários baixos. Você consegue compreender, Zema, o interesse dos seus secretários em querer ganhar mais, para você não perder os seus secretários. Mas você parece ser incapaz de compreender que o mesmo princípio de remunerar uma pessoa bem para atrair bons profissionais se aplica aos professores. Talvez porque, vou levantar uma hipótese aqui, talvez porque você valoriza seus secretários, porque são seus amiguinhos, seus aliados, né, seu grupo político, e você não valoriza de verdade os professores como você insinuou no início da sua fala. Talvez a explicação comece por aí. Ou vai fazer com que nós percamos bons secretários, igual aconteceu no meu primeiro governo. Porque inicialmente, Thalita, eu consegui montar um time quase que de voluntários. Eu trouxe diversos secretários no meu primeiro governo que vieram na situação quase que de trabalhar ganhando uma fração do que eles ganhariam em outro lugar. Pessoas que vieram por uma questão de patriotismo, por uma questão de querer fazer. Eles ganhavam uma fração do que eles ganhavam em outro lugar porque a maioria deles eram pessoas muito ricas. Eram pessoas que já tinham patrimônio. E essas pessoas, quando elas vão para o Estado, não é por patriotismo, nem nada disso não, viu, Zema? Muitas delas reconhecem que estar na função pública dá a elas informação privilegiada, dá a elas poder. Dá a elas poder, inclusive, de favorecer setores empresariais que elas vão se beneficiar no futuro. Aliás, essa linha tênue entre público e privado é parte da história do Estado brasileiro e o uso privado da coisa pública é uma constante. Ah, mas o que eu estou falando? Você sabe disso. Você está reformando lá o Rancho Zema com dinheiro público. É isso. Eu estou querendo ensinar Padre Nosso a vigário. Não tem o menor sentido. A diferença em Minas, eu sou muito grato, porque trabalharam aqui ganhando 5, 10% do que eles poderiam estar ganhando na iniciativa privada. Só que essa situação é temporária. Ou eu corrigia isso, ou então eu ia perder quase que todo o meu secretariado. E eu quero... Não minta não, Zema, que não ia perder secretariado coisíssima nenhuma, porque esse pessoal aí não estava ficando por causa do salário. Não era um salário de 10 mil reais que fazia a maioria dessas pessoas estarem aí. Quem você está querendo enganar? Você aumentou o salário deles de 10 mil para 40 mil com um mimo, um agrado, entendeu? São seus aliados, parte do entendeu? Pessoal próximo a você. Você quis dar um mimo para eles, entendeu? Você foi um presente, entendeu? Um presente assim. Pense no Bolsonaro que você apoiou. Ele também recebeu presentes, né? Joias sauditas de grupo saudita que comprou refinaria aqui no Brasil, né? Enfim, você não apoiou o Bolsonaro efusivamente? Dá para compreender, né? Mas enfim, vamos seguir. Salientar que um secretário de Minas, hoje o governador de Minas, estão ganhando o que a média Brasil paga. O que um governador, o que um secretário em Santa Catarina, em Goiás, no Amazonas, em qualquer estado do Nordeste ganha. Não é nada diferente do que se pratica. Vale a pena lembrar, viu, Romeu Zema, que vários estados do Nordeste que são mais pobres do que Minas Gerais não pagam tão mal os seus professores quanto Minas Gerais. Aliás, o Ceará, para pegar um exemplo, paga acima do piso e o Ceará tem uma educação pública muito melhor do que a de Minas Gerais. E quando você compara o PIB do Ceará com o PIB de Minas, Minas tem um PIB muito maior. Por que será que o Ceará tem uma educação pública tão melhor
do que a de Minas, sendo um estado mais pobre. Será que é porque os governadores de lá, no passado e no presente, são governadores que têm um mínimo de compromisso com a educação pública? Deve ser, né? Mistério, mas imagino que tenha uma relação com isso, né? E para corrigir uma distorção que foi criada no passado, em que essa remuneração ficou sem nenhuma reavaliação durante 17 anos. Desde 2006 ou 2007, não há nenhuma recomposição, algo, no meu entender, errado, porque eu queria saber se alguém que está nos escutando aqui não tem reajuste naquilo que ganha na aposentadoria 17 anos. Rapaz, tem muitos professores que, quando você olha a inflação, né, dos últimos 17 anos, tem muitos professores, inclusive em Minas Gerais talvez especialmente, né, e funcionários públicos, né, que tem déficit salarial, sim, em relação à inflação. Perderam salário, né? Tiveram alguns aumentos, mas quando você compara com o tamanho da inflação durante esse período, eles tiveram déficit salarial. E esses, diferentemente dos seus secretários, viu, Romeu Zema, ganham muito pouco. Quem está ganhando 10 mil reais no Brasil não está ganhando mal, não. Pode ser que para os padrões de secretário não seja assim um baita salário, mas não é mal dentro de um país como o Brasil. Passa longe de ganhar mal. Vai ver os professores aí que estão ganhando 2.000, 2.500, 3.000 para dar 30, 40 horas semanais de aula. Esses estão ganhando muito mal. Viu, meus amigos? Para a quantidade e o volume de trabalho que estão fazendo. Mas, enfim, o que eu estou falando pro Romeu Zema? Ele provavelmente não daria a mínima para o que eu dissesse, né? Mas, enfim. Mas talvez vocês deem, né? Eu imagino que vocês dão. Então vão ajudar a denunciar isso e denunciar essa postura do Zema. Vamos só terminar de ver o vídeo. Esse fator só aconteceu em Minas Gerais. E eu quero lembrar que nós temos valorizado a classe de educação. Se o professor, a professora que perguntou, acompanha educação, vai na escola, ele sabe que as escolas foram reformadas, que nós trocamos o mobiliário, que os equipamentos de informática estão novos, que a... Aí ele entrou em modo campanha agora, se sentiu atingido, e ele se esqueceu de dizer do rombo que Minas está devendo e uma série de outros problemas, mas enfim, esse é o candidato que a direita vai querer empurrar. A gente já viu o Bolsonaro ser eleito presidente do Brasil, né? Então nada é impossível. Então, se um cara desqualificado como o Bolsonaro chegou a ser eleito, tudo pode acontecer. Mas, felizmente, a gente já está pegando as falcatruas e os desvios de caráter e de prioridades antes. Muito, muito antes. Mas enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro, apoiador e quem sabe assina o nosso abaixo assinado Fora Roberto Campos Neto, por um Banco Central a favor de juros baixos e do Brasil. Um abração, gente.